Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco aqui do Canal Esportes, repercutindo ainda o Alagoano é massa. E com os comentários de Guilherme Nobre nesta sequência do programa, nós vamos também repercutir esse empate entre CSE e... Eu avisei, Guilherme, que o jogo tinha uma atmosfera de muito equilíbrio e que a probabilidade maior era de empate. Inclusive, eu falei isso na transmissão. Eu digo, vou percentualmente aqui dividir a coisa. Para mim, 50% de empate, 30% de vitória do CSE e 20% de vitória do Asa. Falei isso ontem. Mas com a bola rolando, nós vimos um Asa que inverteu essa situação. Probabilidade de 30% de uma vitória para o Asa, e isso poderia ter acontecido, de 20% para o CSE. A sua análise técnica sobre o jogo, Guilherme. Para completar para frente, vamos ver se vai conseguir. Confusão danada por ali. Um dos favoritos desse campeonato alagoano, porque apesar de tecnicamente não ter sido um primor e as equipes têm limitações baseado nisso, foi um jogo com um clima muito bom e com duas equipes que taticamente se comportaram muito bem. Porque o Asa, dentro dos limites, começou relativamente sofrendo no jogo. O CSE teve a primeira boa chance com o cabeceio do Ibson logo no início, a bola passou pertinho do gol do Asa, e na sequência, na primeira chance que o Asa teve, uma construção muito boa pelo lado esquerdo, uma participação muito efetiva do Didira, o Asa fez 1-0 com o gol do Aleph, que foi quase uma bela história que ele vai poder contar, só não vai ser mais bela porque o Asa não venceu o jogo. Depois do gol do Asa, o Rodrigo Fonseca faz uma mudança estrutural sem mudar as peças, que é para fazer uma forte marcação no CSE, para dificultar os momentos que o CSE chegasse ao ataque. E isso gerou uma forte marcação. O CSE poucas vezes atacou com tanta efetividade, ele perdia muito a bola porque às vezes forçava tanto que a defesa facilmente roubava, principalmente ali no meio campo, e isso gerava alguns contra-ataques para o Asa. A gente viu aí nas imagens duas vezes que o Asa chegou com muito perigo, a principal delas, a primeira chance que o Flávio invade a área e bate no canto e a bola sai pertinho do gol do Pedro Campanelli. Depois dos 30 minutos, o CSE equilibrou mais as ações. Finalmente começou a chegar na área, finalmente começou a finalizar com mais perigo e deu mais trabalho para o Asa no final do primeiro tempo. E o primeiro tempo ficou assim. O Asa segurou o resultado como tinha que segurar. Não dá para dizer que foi injusto, porque ele foi competente, pelo menos até a reta final. E foi um CSE que batalhou muito. Poderia até ter saído com empate já no primeiro tempo. Só que no segundo tempo muda tudo. No segundo tempo, a situação da expulsão do Wesley, que a gente vai ter que esperar até amanhã para saber o resultado dessa expulsão, por que se deu essa expulsão. Aí foi um jogo totalmente diferente e é natural. Mesma coisa que aconteceu em CRB e Murici, aconteceu ontem em CSE Sim. e Asa. O Asa teve que recuar. A diferença do Asa para o CRB é que o Asa não saiu tanto assim. Essa foi boa. Esse daí foi o motivo da expulsão aí, olha aí. Você observa que o Denis tinha dado cartão amarelo, já estava voltando com o lance. Se o Emerson, tem como buscar, o Emerson, essa imagem de novo aí? Tem como voltar um pouquinho, só para que a gente possa também repetir, né? Essa atitude do Denis Ribeiro Serafim. Pronto, muito obrigado, Emerson. Esse lance aí, acredito. Olha aí. Ele vai saindo do lance, Guilherme, ele sai do lance, ele dá cartão amarelo e de repente ele volta e dá vermelho. Ele ouviu ali alguma coisa. E pelo sinal que o Denis faz, ele parece que está dizendo, me chamou de maluco, me chamou de doido, alguma coisa nesse sentido. Pois é. Essa atitude dele foi esse sinal significa que ele estava retardando demais o jogo, dos dois, E ele ainda volta a reclamar, olha aí, ele ainda vai voltar a reclamar aí do Wesley. Olha lá, ele aponta para si mesmo. Ele falando lá, olha lá, olha lá. Entendeu? Aí ele vai dizer que você me disse aqui que ele emitiu uma nota, Sim. dizendo que não falou nada. Exatamente, disse que não xingou. Se ele não falou isso e gerou um cartão vermelho, imagine agora, depois do que ele desferiu ali, com essa raiva toda que estava. Então, assim, acho que o Wesley foi muito imprudente, prematuro demais essa atitude dele. Não poderia ter sido dessa forma contra a arbitragem. E aí o lance do pênalti, né, que para muitos, principalmente no ângulo lá, não dava para poder cravar, nem para o Denis, que estava a pouquíssimos metros do lance, mas precisou do recurso VAR. Por isso que eu digo, tiro de meta, né? Defendo cegamente a presença do VAR. Acho que isso salva a vida da arbitragem e também preserva aquilo que é íntegro no futebol para não prejudicar uma instituição. Se foi pênalti, nós vamos saber agora, vendo essas imagens aqui. Eu já vi essa imagem pela manhã e para mim tirou todas as dúvidas. Para mim foi pênalti. Para mim também. Mas no primeiro momento eu disse que não, Guilherme. Primeiro tempo, eu acredito que não. Parecia um tropeço do Ibson. Tropeço normal, exatamente. Uma coisa normal, um contato que o futebol muitas vezes proporciona.
uma coisinha só do Bené que Sim. dá um toquezinho, mas o toque tem. E o Ibson, claro que vai valorizar. E aí não cabe ao árbitro julgar se o toque, a proporcionalidade daquele toque derrubaria ou não derrubaria. O que ele julga, na verdade, é que existiu o toque. Entendeu? Existiu o toque e aí o Luiz Fernando foi lá, bom jogador da equipe do CSE e converteu. Foi um resultado justo, Guilherme, na sua opinião? Dá para considerar justo, porque apesar do Asa ter conseguido segurar muito bem durante os 90 minutos, porque no segundo tempo foi muito isso, o Asa tendo que fazer marcação, impedindo que o CSE chegasse no ataque, ele conseguiu fazer muito bem. Só que o CSE foi a equipe que forçou, foi para cima, buscou e conseguiu com o pênalti. E o pênalti é gol de qualquer jeito, não tem jeito, vale um, que nem todos os outros. Dá para dizer que foi um placar justo pela produção das duas equipes. Elogio muito os dois, inclusive. Quem acabar ficando de fora vai ter um gosto amargo, porque era um potencial final até. Isso. A gente pode considerar, mas vai ter que ficar um. E foi um resultado justo e deixa tudo em aberto para Arapiraca. Com certeza. E nós vamos ter também, independente do que aconteça, uma grande decisão de terceiro lugar também, viu, Guilherme? Vamos ter também, né? Uma grande decisão de terceiro lugar. E detalhe só que se o CRB passar para a final, o derrotado desse jogo, a CSE já vai garantir o terceiro lugar pela pontuação. Claro. Então dá para os dois, por exemplo, irem para a Copa do Brasil do ano que vem. Entendo. Mas se passar o Muricy, aí vai ter mais questões, porque o CRB ficaria de fora. É matemática pura ainda. Nessa situação toda, então, se o CSE, se o Muricy passa pelo CRB, muda, bagunça tudo, né? Porque aí vai pelas questões de critério. Agora, se for o CRB para a final, aí ficaríamos entre Muricy, nessa decisão, e o derrotado da partida entre CSE e Asa, no próximo final de semana, correto? Vai ser legal. Vai ser muito boa essa condição. Bom, e o Rodrigo Fonseca, técnico do Asa? Depois do jogo ele conversou com a imprensa também. Nós vamos trazer agora a análise do técnico do Alvinegro aqui no Canal Esportes. O jogo hoje, né, no primeiro tempo, a nossa equipe fez o gol, tivemos pelo menos outras 3, 4 dentro da área, né? Poderíamos fazer o gol e depois aguardar a decisão do VAR, né? Tivemos essas oportunidades e voltamos para o segundo tempo. Infelizmente, ninguém entendeu a expulsão do Wesley, né? Que nos prejudicou demais. Temos que fazer alterações que não deveríamos fazer na situação, né? Justamente para fechar os corredores, onde eles colocaram jogadores velozes. Temos que abrir 2 jogadores, né? E infelizmente no final acabamos sofrendo um gol, né, de pênalti, que todo mundo já passando para nós, que já tinha dado tempo, né? Infelizmente sofremos o gol. Agora é trabalhar, temos decisão em casa para buscar essa vaga na final. Professor, e chegar lá, o resultado dá mais confiança, jogar em casa? Olha, acho que a equipe está tendo confiança jogando em qualquer lugar. Demonstrou hoje aqui, com um jogador a menos desde o início do segundo tempo. Se defendeu muito bem, procuramos explorar alguns contra-ataques, mas o adversário se lançou à frente, fica difícil, né, dessa maneira, né? Mas dá sim uma confiança para que a gente possa buscar o resultado e nos colocar na final. Rodrigo, o sistema defensivo hoje foi bem mais eficiente dentro daquilo que você cobrava, né? E esse balanço tático também, né? Não, sem dúvida, a nossa defesa foi muito bem no jogo, né? Você vê os lances esporádicos do adversário, foram bolas cruzadas, né? Que passou ali à frente da defesa, algumas situações dessa maneira, poucas finalizações, né? Mas a equipe se comportou muito bem. Faltou, infelizmente, né, que a gente perdeu um jogador que sustenta bem a bola, que ele tem posse de bola, que ele faz a bola parar na frente, que é o Wesley, né? E nessa expulsão acabou nos prejudicando demais. Além disso, claro que no meio de semana tem Copa Alagoas, mas o pensamento é a semifinal. É claro que vai ter tempo para pensar o seu substituto, natural você tem no banco de reservas. Mas o Asa, dentro da estratégia montada, você tinha mais ou menos certeza de que o CSE seria dessa forma? Olha, nós viemos aqui já para marcar pressão de cara e deu certo. Fizemos o gol, tivemos outras oportunidades. Faltou um pouquinho mais de cautela, né, para que a gente fizesse esse segundo gol. Mas a equipe está de parabéns pelo brio, né, pela entrega, pela raça, né. Acho que todos que viram o jogo aqui viram um Asa diferente, um Asa guerrido, um Asa brigando o tempo todo. Infelizmente não foi resultado de vitória, mas eu saio feliz de ver a minha equipe que ela aplicou dentro de campo. Tá aí, saindo feliz pelo resultado dentro de campo. Eu também comentava, Guilherme, aqui na semana passada, juntamente, né, com sua participação, né, que o Asa precisaria ver pelas circunstâncias também, até como um bom resultado esse empate, né, na casa do CSE, né, no Juca Sampaio. Se a gente pega só o resultado, foi bom, mas pelo contexto, tomar o gol em 56 minutos, o segundo tempo fica ruim. Mas você decide em casa, você tem um elenco muito bom. Claro, vai ter a falta do Wesley, mas você pode adaptar o meio campo, trazendo Didira para trás, botando Feijão na frente para fazer essa substituição.
E em termos de resultado, o Asa está muito vivo, talvez mais vivo do que o CSE, porque em termos de probabilidade é muito mais provável que o Asa vença em Arapiraca do que o CSE. A gente não está classificando o Asa aqui, mas isso é a matemática, estatística histórica, sim, inclusive. Então, é um resultado que deixa o Asa muito vivo, deixou o CSE vivo também, e se já era equilibrado na primeira partida, a segunda vai ser ainda mais, porque as duas equipes já se enfrentaram, já se conhecem agora, né? Foi a primeira vez que foi Asa e CSE com o Rodrigo do lado do Asa. Vai ser interessante, vai ser muito legal esse jogo da volta. E antes de chamar o Arne Oliveira com as notícias do CSA, outros aspectos importantes no jogo de ontem em valores individuais. O Colina parece que encaixou realmente desse meio campo da equipe do Asa. O Rony Lobo fez uma partida também muito segura. O Bruno Pianissola, boas defesas. No CSE, gostei também do que vi em campo do Luiz Fernando. Sim. O Ibson Melo, mais uma vez, mostrando que é um jogador muito útil. E o Geovânio, que entrou no segundo tempo, na parte defensiva, corrigiu um problema que o Thales não estava conseguindo corrigir no primeiro tempo naquele corredor direito do CSE, né, Guilherme? Sim, aquele corredor sofreu muito, porque o Gabriel subia muito pela esquerda, que aí é o lado direito defensivo do CSE, e acabou sofrendo muito. E a entrada do Giovani foi interessante, porque era um Asa desfalcado, e aí você tinha todo um corredor para ele atacar. Ele atacou muito bem, teve pelo menos 3 boas chegadas. E só para falar dos caras que ficaram um pouco mais apagados, eu não gostei muito da partida do Índio, porque ele ficou mais ocupado na marcação, com você. Não saiu tanto, isso acaba prejudicando um pouco ele. Do lado do Asa, tivemos uma atuação segura. Cláudio Evan também não foi bem, no CSE acabou sendo substituído. Talvez seja a hora de testar o Tender nesse time titular, porque o Tender foi muito bem quando entrou contra o CSA. Se a gente lembrar, ele arma os 2 contra-ataques que geram os gols do Ibson Melo lá contra o CSA. Seria uma alternativa legal, deixar o CSE mais ofensivo, os volantes mais separados, um na frente e outro recuado. No Asa também, o Edilson, o Júnior, aliás, o Érico do CSE. Sim. O Edilson teve uma participação discreta, né? Mais ou menos. E a situação do jogo não ajudou ele. O Flávio também mais abaixo, mas pela questão de não ter feito os gols. Mas, no geral, boas atuações. O Arne Oliveira, vamos às notícias agora do CSA, que neste meio de semana vai entrar em campo pela Copa Alagoas. Vai enfrentar o Cruzeiro na última rodada apenas para cumprir tabela, até porque o CSA já está classificado para a segunda fase da competição. E o que mais se espera no ambiente do CSA é uma boa semana. A semana começa hoje com reunião do Conselho Deliberativo. A semana começa hoje também com a expectativa da divulgação do nome do novo técnico, que deve trazer também o seu... Vamos aguardar a semana de preparação que ela segue com o técnico Bebento Moraes para o jogo contra o Cruzeiro pela Copa Alagoas, completando a primeira fase. CSA já está classificado desde a última quinta-feira à noite, né? Quando o time do Céu perdeu para o Dimensão Saúde e o Zumbi perdeu para a equipe do Coruripe, com o resultado da quarta-feira. CSA ganhou o clássico lá em Murici por 1-0. CSA está classificado. E o novo treinador chegar, se isso acontecer neste início de semana, se apresentará e deve acompanhar o jogo para conhecer o elenco, conhecer relatório, todos os detalhes com relação ao time azulino, que também já sabe, né, a sequência dos seus jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Então a semana do CSA será dessa forma e a qualquer momento a gente traz mais informações. Um grande abraço. E essa semana do CSA, Guilherme Nobre, de expectativa do anúncio do técnico, do Pastana, se vem ou se não vem. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento. Tem tudo para ser uma semana movimentada ou não, né? Porque o CSA promete às vezes e nada acontece. Ainda tem situação do presidente, porque ainda se fala de uma possível renúncia. Mas pode ser uma semana mais tranquila, porque você não vai ter nenhum jogo tão pesado até a próxima semana, que vai ser a Copa Alagoas. O CSA vai ter dias mais tranquilos, dias mais amenos. Se anunciar o técnico, ele vai ter um tempo legal para trabalhar e tem que definir logo, o mais rápido possível, porque a Série C já está batendo aí na porta. Um abraço, Guilherme, para você. Até amanhã aqui no Canal Esportes. E amanhã, mais do que nunca, você aqui amanhã, viu, Guilherme? E amanhã é Repelé, direto à noite, tamo junto. Tá bom, então. Com o Guilherme Nobre, nós vamos iniciando esta semana aqui, mas já nos despedindo aqui no Canal Esportes desta segunda-feira. Você vai poder acompanhar a reprise no decorrer do dia. Nós vamos encerrar o programa de hoje da seguinte forma, sabe, Guilherme? Vamos encerrar com os melhores momentos do Clássico do Agreste. Vamos lá? Um abraço, até amanhã. Boa semana para você.
foi para completar para frente, vamos ver se vai conseguir, rapaz. Confusão danada por ali. Olha o Asa na troca de passes. Tentou o domínio de Dira. Olha a bola ia ficando nos pés do Colino. Chute! Gol! É do Asa! Nessa cobrança o Luiz Fernando. Perna esquerda levantou na área, tem o toque de cabeça. Só acompanhou com os olhos ali. Lá vem o Asa. Vamos ver essa chegada por aqui. Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.